Olá, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu vou te explicar três teorias ácido-base. Vamos lá? Então, na aula de hoje eu vou te explicar a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Eu sei que os nomes eles podem assustar um pouquinho, mas não se preocupa que é só o nome dessa galera aí da foto que eu estou mostrando. Esse aqui é o Arrhenius, esse é o Bronsted, esse é o Lowry e esse é o Lewis. E eles criaram várias teorias ácido-base ao longo da história da química para tentar explicar os fenômenos que eles observaram. Então, sempre que a gente falar ácido ou base, a gente sempre vai falar em função de uma das três teorias que eu vou te explicar, tá bom? Vamos começar com a teoria de Arrhenius, que geralmente é a teoria ensinada no ensino médio. Ela foi proposta em 1887 pelo nosso ilustre Arrhenius, um químico sueco, e nos seus estudos a conclusão foi que o conceito de ácido, segundo Arrhenius, é um composto que em água produz íons H+, certo? Então, todo o ácido de Arrhenius é uma substância que em água produz H+. Isso é importante. Em água. A teoria de Arrhenius ela é exclusiva em meios aquosos. Já uma base de Arrhenius seria uma substância que em água produz OH-. Então, é em cima dessas duas ideias que nós vamos ver vários exemplos na aula de hoje de ácidos e bases, agora de Arrhenius. Então, começando pelos ácidos de Arrhenius, um exemplo clássico é o que está no estômago, o famoso ácido clorídrico, né, que faz o processo de digestão dos alimentos, ele está presente no nosso estômago, um ácido de Arrhenius. Outro ácido de Arrhenius é o H2SO4, presente em baterias de automóveis. Ele é um meio eletrolítico, ele permite a condutibilidade elétrica dentro da bateria. E por fim nós temos o ácido fosfórico que está presente nos refrigerantes, né, o que dá o sabor azedo do refrigerante, o sabor ácido do refrigerante é o ácido fosfórico juntamente com o ácido carbônico, certo? Então são três exemplos do dia a dia de ácidos de Arrhenius. Eu vou pegar o HCl para a gente entender um pouquinho o que acontece quando a gente coloca uma substância dessa na água. O HCl ele é um gás, né? Na forma pura ele é chamado de cloreto de hidrogênio. Na presença de água, ele sofre uma transformação, se transforma em H+, e Cl-. Esses íons aqui são os responsáveis pela condutibilidade elétrica quando se faz o teste, que foi o Arrhenius que fez esses testes, ele percebeu que havia formação de íons. Né? Então ele criou toda uma teoria ácido-base baseado nesses experimentos. Esse H+ aqui, ele é chamado de íon hidrogênio ou também chamado de próton. Se você pegar o elemento hidrogênio e tirar um elétron, sobra um próton, então ele é conhecido como próton. Então a gente diz aqui que o HCl ele sofre um processo de ionização, então ele ioniza em água, ou seja, ele forma íons, certo? Esses aqui foram exemplos de ácidos de Arrhenius. Agora vamos dar uma olhada nas bases. As bases, eu posso começar com NaOH, que é utilizado para fazer sabão, a famosa soda cáustica, nome oficial hidróxido de sódio. Esse outro aqui é o hidróxido de magnésio, que é utilizado como antiácido, né? Ele é conhecido também como leite de magnésia, né? Está nas farmácias, utilizado para combater a azia, porque ele neutraliza o ácido, certo? E por fim, mais um exemplo, hidróxido de cálcio, conhecido como cal extinto, utilizado na construção civil junto com o cimento. Tá? Então são todos exemplos de base, vejam que todos têm grupos OH. Então vou pegar o hidróxido de sódio como exemplo. O hidróxido de sódio é um sólido, você joga ele na água, ele se dissolve e ele também se dissocia em Na+ e OH-. Esse grupo OH, aqui, esse íon OH, ele é chamado de hidróxido ou, por alguns autores, também chamado de hidroxila, certo? Então toda a base de Arrhenius, quando colocada em água, ela vai sofrer uma dissociação, porque ela é um composto iônico, então ela vai se separar nos íons que já são existentes, mas estão presos no retículo cristalino desse material, certo? Esses aqui, todos foram exemplos de ácidos e bases de Arrhenius.
Como é que isso cai no vestibular, no Enem? Então, eu vou fazer aqui um exercício junto com vocês, pegando uma questão da URGS de 2017. Olha só. Nessa questão, ele pede para você relacionar as fórmulas com as aplicações. Então, olha só. Usado em baterias, a gente acabou de ver que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Antiácido, hidróxido de magnésio, número 1. Usado em refrigerantes, H3PO4, número 5. E usado em produtos de limpeza, esse eu não falei, é o HClO, ácido hipocloroso. Então a resposta ficaria sendo letra E de Emiliano, certo? Bom, o que acontece com esta teoria de Arrhenius? Essa teoria de Arrhenius foi a primeira tentativa de explicar o comportamento ácido e básico das substâncias, só que ela tem algumas limitações. E a principal limitação dela é que ela se aplica apenas em soluções aquosas. Quando você coloca substâncias em outros meios, as explicações não fecham. Então, como tudo na ciência, quando uma teoria não explica muito bem os fenômenos, surge uma outra teoria. E na sequência histórica, surge uma nova teoria para tentar explicar esses casos em que o Arrhenius não consegue explicar os fenômenos. E essa teoria é a teoria de Bronsted-Lowry, proposta em 1923 pelo nosso dinamarquês Johannes Nicolaus Bronsted e pelo inglês Thomas Martin Lowry. Por isso que a teoria é chamada de Bronsted-Lowry, que faz referência aos dois cientistas que, independente, olha que legal, de forma independente eles chegaram à mesma conclusão, por isso que a teoria recebe o nome dos dois. Segundo eles, o ácido é uma espécie doadora de íons H+, doadora de prótons, enquanto que uma base seria uma espécie receptora de prótons. Então, a nossa discussão a partir de agora vai ser em ganhar ou perder prótons, beleza? Então, vamos começar com um exemplo de uma situação que dá para explicar com a teoria de Bronsted-Lowry. O HCl é um ácido de Arrhenius, mas também é um ácido de Bronsted-Lowry, porque ele tem hidrogênios e ele pode perder esses hidrogênios, ele pode doar esses hidrogênios para uma espécie que receba esses hidrogênios. No caso da teoria de Arrhenius, a água fazia o papel de solvente apenas, mas aqui na teoria de Bronsted-Lowry, a água faz o papel de reagente, e também nesse contexto de uma base de Bronsted-Lowry. Olha só, esse hidrogênio, se ele for doado para a água, forma-se o H3O+, certo? Mais Cl-. Nesse contexto, olha só, o HCl, ele doou um hidrogênio para a água, então ele é um ácido de Bronsted-Lowry. A água que recebeu esse hidrogênio, ela é uma base de Bronsted-Lowry. Só que essa reação, ela pode ocorrer no sentido inverso, ou seja, se a gente pensar no H3O+, esse H3O+, ele pode doar um hidrogênio para o Cl- e formar o HCl, e o H3O+, se transformaria em água. Então, olha só, se a gente pensar na reação inversa, ou seja, a reação no sentido inverso, da direita para a esquerda, o H3O+, seria o nosso ácido de Bronsted-Lowry, e o Cl- a base de Bronsted-Lowry. Esse H3O+, ele é conhecido como íon hidrônio ou oxônio, certo? E ele é o resultado da associação de um próton, H+, mais uma água, H2O, H3O+. Se a gente começar a olhar essa teoria, todos os ácidos que antes eram classificados por Arrhenius como ácido, aqui continuam sendo classificados como ácido pela teoria de Bronsted-Lowry, porque todos os ácidos de Arrhenius tinham hidrogênios que podiam ser doados para uma outra espécie química. O que mudou bastante foi o conceito de base, que não tem mais a ver com o hidroxila ou hidróxido, e agora tem a ver com a capacidade de receber prótons. Beleza? Vamos ver mais um exemplo, agora com uma outra substância conhecida como amônia. A NH3 é conhecido como amônia. Essa substância vai aparecer muito nos vestibulares Enem. A amônia em contato com a água, ela se transforma em NH4+, que é o íon amônio. Então, atenção, os nomes são parecidos. Amônia
molécula, amonio, íon, certo? Lembra disso? Mais OH-. Então, nessa reação, olha só o que aconteceu. De NH3, a gente formou NH4, certo? Então, a amônia, ela recebeu um hidrogênio. Então, ela é uma espécie receptora de hidrogênios. Então, aqui ela está fazendo o papel de uma base. Enquanto que a água está doando o hidrogênio para a amônia. Então, aqui ela está fazendo o papel de ácido. Se a gente pensar na reação inversa, ou seja, no sentido da direita para a esquerda, o NH4 ele seria um doador de prótons para o OH, que seria um receptor. Então, o NH4 aqui seria um ácido de Bronsted-Lowry, enquanto que o OH- seria uma base de Bronsted-Lowry. Então, vejam que as coisas estão relacionadas. Tanto que a gente diz aqui que os pares que estão aqui em laranja, né, o NH3 e o NH4, e a água, H2O e o OH, eles são chamados pela teoria de Bronsted-Lowry de pares ácido-base conjugados, certo? Porque eles estão relacionados, eles estão conectados, entendeu? Bom, só que até agora eu expliquei que a água ela funcionou como ácido e como base. Aí você se pergunta, poxa, nesse primeiro exemplo, a água teve um comportamento de ácido. Nesse segundo exemplo, a água teve um comportamento de base. Aí você se pergunta, afinal, a água é um ácido ou uma base de Bronsted-Lowry? Meu Deus, professor, como é que eu não entendo? Calma, 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 calma. Vou te explicar. A água é um caso particular. A água, ela tem um comportamento duplo. Na química a gente tem um nome para isso. A gente diz que a água tem um caráter anfiprótico. Olha que palavra bonita, anfiprótico. Anfi, duplo, prótico, H+. Então ela tem um comportamento duplo em relação aos íons H+. Ela pode tanto receber como doar íons H+, certo? Então ela tem um comportamento anfiprótico. Vamos ver como é que isso cai no vestibular e no Enem. Então, novamente, uma questão aqui da URGS de 2004. Vamos lá. Olha só, considere a reação de equilíbrio ácido-base. CH3O- mais NH3, formando CH3OH mais NH2-. Entre as espécies envolvidas nessa reação, atuam como ácido e como base de Bronsted-Lowry. Então, ela quer saber quem são o ácido e a base de Bronsted-Lowry. Então, se a gente olhar aqui o que está acontecendo, olha só. Esse CH3O vira CH3OH, então significa que ele recebeu um hidrogênio. Se ele recebeu um hidrogênio, ele tem caráter básico, então ele é uma base de Bronsted-Lowry. E o NH3 virou NH2-, então ele perdeu um hidrogênio, logo o NH3 é um ácido de Bronsted-Lowry. Porém, se a gente pensar na reação inversa, o CH3OH ele doa um hidrogênio para o NH2-, então ele seria um ácido na reação inversa, e o NH2-, uma base. Se a gente olhar as opções, CH3OH, aqui na letra B, CH3OH e NH2-. Então, portanto, essa questão tem como resposta a letra B de Brasil, certo? Muito bem. Eu falei para vocês que a teoria de Bronsted-Lowry ela tem a ver com recebimento e doação de prótons. Porém, essa teoria ela é limitada a trocas de hidrogênio. Ela não explica todas as reações que não envolvem necessariamente hidrogênios. Envolvem outras espécies químicas. E aí, como na ciência, se uma teoria não consegue explicar muitos fenômenos, ela é substituída por uma teoria mais abrangente. E a última teoria desse vídeo é a teoria de Lewis, que foi proposta pelo químico americano Gilbert Newton Lewis, em 1923 também. Ele propôs uma teoria mais abrangente, não envolvendo espécies químicas, mas sim elétrons. Olha só, pela teoria de Lewis, ácidos são espécies receptoras de elétrons, enquanto bases seriam espécies doadoras de elétrons. Então, ganho e perda de elétrons. Então, pela teoria de Lewis, todo ácido vai reagir com uma base e o resultado dessa reação vai ser uma substância que a gente vai chamar de complexo, certo?
Então a gente vai usar essa linguagem a partir de agora. Produto que a gente vai chamar de complexo. Vamos pegar um exemplo aqui de ácidos e bases de Lewis. Vamos pegar o íon H+. O íon H+, chama de próton, ou simplesmente íon hidrogênio, reagindo com a água, H2O. Vejam que a água aqui está um pouquinho diferente. Ela tem esses pares de elétrons aqui, que a gente chama de pares de elétrons não ligantes. Então a água, ela é uma substância que tem pares de elétrons não ligantes. E o hidrogênio está precisando de elétrons, ele é um cátion, então ele está ávido por elétrons. Nessa reação, o íon hidrogênio ele vai se aproximar desse par de elétrons não ligantes e vai estabelecer uma ligação entre o oxigênio e esse hidrogênio, com esses pares de elétrons não ligantes do oxigênio. Nesse processo, o H+, que é uma espécie receptora de elétrons, ela está recebendo elétrons do oxigênio da água, então ela é um ácido de Lewis, enquanto que a água está sendo a espécie doadora de elétrons, portanto a água seria uma base de Lewis. E o resultado, né, que é o H3O+, que é o hidrônio ou oxônio, nesse contexto, né, nessa teoria de Lewis, seria o nosso complexo. Então, nesse caso, essa ligação aqui que está marcada em amarela, ela é classificada como uma ligação covalente coordenada, por alguns autores também chamada de dativa, e ela explica a formação do íon hidrônio, certo? Então, por essa teoria, as trocas são de elétrons, certo? E se a gente pegar essa ideia, todos os cátions eles seriam ácidos de Lewis, porque todos os cátions são espécies que precisam de elétrons, né? Que estão positivos, que estão ávidos por elétrons. Então fica a dica, todos os cátions são ácidos de Lewis. Para finalizar, mais um exemplo, agora pegando o trifluoreto de boro. O boro ele tem 3 elétrons na última camada e quando ele se liga a 3 átomos de flúor, ele fica num total de 6 elétrons. Só que a teoria do octeto fala numa estabilidade com 8 elétrons. E se ele encontrar pela frente a amônia tem um parzinho de elétrons não ligantes. E esse par de elétrons pode ser doado para o boro. Então se estabelece uma ligação, que é essa ligação aqui que está em amarelo. E nesse contexto, o trifluoreto de boro ele funciona como um ácido, que é uma substância com deficiência de elétrons. Enquanto que a amônia funciona aqui como uma base de Lewis, porque ela é uma espécie doadora de elétrons. O resultado, que é o complexo, esse complexo aqui formado, se estabeleceu uma ligação covalente coordenada, que é uma característica das reações ácido-base de Lewis, a formação de uma ligação covalente coordenada, também chamada de dativa. Como é que isso cai no vestibular? Então, vamos para mais uma questão da URGS, agora de 2019. Vejam que o trifluoreto de boro é um dos reagentes, a água também, e forma-se esse composto. Então, a questão ela explora aqui o seguinte: o composto BF3 apresenta uma geometria, então a questão quer saber a geometria. Vamos começar por ela, né? BF3 se enquadra na categoria AX3, ou seja, um átomo central e 3 átomos periféricos, sendo que o átomo central não tem pares de elétrons não ligantes. Então, nesse caso, a geometria é uma geometria trigonal plana, certo? Então, a resposta é trigonal plana, então nós temos a letra A e a letra D com essa opção. Só que a segunda pergunta é o papel do BF3 nessa reação, se ele é um ácido de Lewis ou se ele é uma base de Lewis. Então, vamos pensar. Ele está reagindo com a água tem o oxigênio que tem pares de elétrons não ligantes e se estabeleceu uma ligação covalente coordenada ou dativa. Esse caso é muito parecido com o exemplo anterior, só que no caso da amônia, agora é água. Então, nesse contexto, o BF3 está funcionando como um ácido de Lewis. Portanto, a resposta é letra A de amor. Então, pessoal, com essa questão, a gente finaliza as 3 teorias. E eu queria aproveitar que a gente está falando das 3 teorias para você entender como a ciência funciona. Então, vamos fazer uma analogia com algo que eu aposto que todo mundo aqui tem, que é celular,
certo? Inclusive, algumas pessoas estão assistindo essa aula com o celular. Então, vamos pensar. Os primeiros celulares que foram inventados, eles faziam apenas uma tarefa, que era fazer ou receber ligações. Ou seja, os primeiros celulares eles tinham uma aplicação muito restrita. Com o avanço da tecnologia, os celulares começaram a mandar e receber mensagens, começaram a acessar a internet, começaram a virar câmeras digitais. E hoje em dia, curiosamente, uma das coisas que a gente menos faz é fazer ligação. Eu aposto que a última ligação que você fez já faz um tempão, porque a gente manda mensagem, a gente manda áudio. Agora, ligar para alguém é uma das coisas que a gente menos faz. Se a gente fizer uma analogia com as três teorias que a gente fez, é mais ou menos parecido com a evolução do celular. Olha só, a teoria de Arrhenius seria o equivalente aos primeiros celulares, um uso mais restrito. A teoria de Bronsted-Lowry foi uma evolução, como se fossem os próximos modelos que mandavam mensagem, e a teoria de Lewis, que é a mais abrangente, seria o equivalente ao celular mais moderno de hoje em dia, que faz um monte de coisa. Percebeu a relação? Aí você fica pensando assim, poxa, legal, eu entendi tudo, mas, meu Deus, é muita informação, professor, não tem como... Ah, eu não sei se eu vou lembrar disso. Ah, meu Deus, será que eu vou conseguir passar? Calma, calma que eu tenho a solução. E a solução é essa tabela aqui que vai finalizar o vídeo e vai resolver todos os seus problemas, porque aqui eu vou resumir os 3 casos de teorias ácido-base, para que você consiga de uma maneira prática resolver uma questão e saber se é um ácido, se é uma base de Arrhenius, de Bronsted-Lowry ou de Lewis, beleza? Vamos começar pela teoria de Arrhenius. O que é um ácido de Arrhenius, professor? Um ácido de Arrhenius é uma substância que produz H+ em água. Ponto final. Os detalhes estão na aula, assista de novo se quiser revisar isso aí. Definição de base, substância que produz OH em água. Ponto final. Então, de uma maneira sintética é isso. Arrhenius, ácidos produzem H+, bases OH-. Bronsted-Lowry, pela definição de ácido, é uma espécie doadora de íons H+, enquanto que base é uma espécie receptora de íons H+. Então, o ácido doa H+, bases recebem H+. E por fim, a teoria de Lewis, que é a mais abrangente, receptor de pares de elétrons é a definição de ácido e definição de base é uma espécie doadora de elétrons. E aí, pessoal, gostou da aula? Então, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e fica aquele abraço. Até mais!